Então, boa noite novamente. A nossa aula de hoje, ela será Educação e Saúde. Então, quando nós falamos em educação e saúde, é importante iniciar reforçando uma ideia, né? Que a saúde e a educação, elas representam dimensões fundamentais, né, à vida humana e se caracterizam pela sua indissociabilidade na vida concreta, no cotidiano. Né? Então, basta pensar que qualquer ação de saúde, ela requer o quê? Comunicação. Comunicação, diálogo entre os sujeitos envolvidos, seja individual ou coletivamente. Então, desse modo, a educação em saúde, de qual a gente fala aqui, é entendida assim, como processo social com grande potencial de transformação da realidade. Então, educação em saúde na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Na educação e saúde, então, não é diferente. A gente tem diversos modelos que são fundamentados em diferentes conceitos de saúde e de educação. Esses modelos, eles acompanham as mudanças históricas e socialmente construídas. Então, é importante questionar, né, de qual educação de saúde que nós falamos? Para que serve a educação em saúde? E para que ou para quem, né, a gente se faz essa educação em saúde? Então, nós encontramos então diversos modelos, né, em diferentes conceitos de saúde e educação, né, igual eu falei, que acompanham essas mudanças. Então, são vários jeitos que nós temos de educar em saúde, diversos jeitos e diversos modos de pensar. E esse jeito de educar em saúde, ela vai depender muito da visão do mundo e da concepção de saúde e de concepção da educação que nós temos. Vou. Então, vou falar um pouquinho dos modelos de práticas educativas em saúde. Então, quais modelos que nós temos? A gente tem, então, a educação para a saúde ou educação sanitária, a educação em saúde propriamente dita e a educação popular em saúde. Esses termos, eles são diferentes, né? Eles não são sinônimos, eles têm significados diferentes e eles carregam em si elementos conceituais, elementos políticos, elementos éticos e de ações também muito distintos. Então, quando eu falo da educação para a saúde, essa denominação ela é muito semelhante à educação sanitária. A educação para a saúde, ela indica a educação como um mero instrumento, como se fosse um meio para alcançar a saúde e para educar e obter saúde. Esse modelo, ele aproxima das características de modelo biomédico. Então, o que seria esse modelo? O modelo biomédico, ele impõe aos indivíduos a ideia de que a doença ela pode ser tratada e até mesmo ser curada por intervenção de outros. Os profissionais de saúde, né, os que detêm o saber e o poder de decidir sobre os seus males, seus corpos e, enfim, sobre as suas vidas. Né? A gente caracteriza, então, dessa forma, o modelo biomédico. A finalidade desse modelo, dessa ação educativa, será sempre de quê? De restaurar um padrão que é entendido como saudável. No sentido de quê? No sentido de adaptar o paciente a uma situação de normalidade. Dessa forma, o papel que o profissional de saúde ele vai assumir um papel de detentor de conhecimento correto para poder tratar cada problema, né? Problema esse que seja a doença, o problema pode ser a enfermidade, pode ser sintoma, pode ser a questão do risco, né? E é negada a possibilidade da participação ativa desses sujeitos nesses processos terapêuticos. A esses sujeitos, resta o que nesse caso? Né? Resta o papel passivo de quê? De aceitar a orientação, de aceitar os medicamentos prescritos, de aceitar procedimentos e demais intervenções em seus corpos. E ter o quê? Muita paciência. O papel do Então, assim, vou citar uma fala de Ramos, né? O Ramos, ele fala que a prática educativa, reduzida a ações e técnicas, ela passa a se construir, né, no momento de domínio exclusivo do quê? Do profissional, e é exemplo
no momento de dar orientação, né? E nesse momento seria um momento de quê? Um momento de reforçar, um momento de cobrar e um momento de reaprender. Então, até ele cita, né, que não é à toa que essas pessoas são chamadas de quê? De pacientes, né? Porque tem que ter muita paciência nesse momento. A pessoa é orientada, informada, né, reforçada. Então, tem que ter muita paciência, né? Porque o processo, ele é voltado não para o paciente, né? Voltado do profissional para o paciente, um modelo unidirecional. Então, para que essa prática, né, ela seja imposta em nosso cotidiano, de certa forma, ela traz uma maneira nova de pensar, tanto de pensar como em repensar a saúde no sentido mais amplo. Então, o que nós temos? Né? Nós temos novas práticas educativas que são baseadas em novos modelos de pensar a saúde e a educação. A partir dos anos 70, esse entendimento de educação ele passou a ser criticado, né? Impulsionando o surgimento da compreensão de educação em saúde. Então, a educação em saúde, né? Educação, no caso, e saúde, ela passa a ser entendida como processos sociais que são articulados e a interface emerge onde? Em seu potencial. Então, nesse modelo, o que a gente tem? O processo de saúde e doença, ele é reconhecido como um processo determinado socialmente, porém sem descaracterizar a materialização do sentimento dos corpos na relação dos sujeitos. Então, o que se busca nesse processo? Então, busca superar a dicotomia que nós temos, né, que seria de profissional versus paciente, né? Então, aquele que sabe e aquele que aprende, né? Então, profissional seria o que sabe, o paciente seria aquele que aprende. Então, a gente tem outra dicotomia, aquele que determina, aquele que obedece. Então, profissional seria o que determina e o paciente seria o que obedece. Então, a gente teria uma nova visão do sujeito, com potencial crítico, um potencial criativo, um potencial transformador e, sobretudo, o quê? Capaz de decidir a respeito da sua própria saúde. Então, para alavancar, né, para alavancar esse potencial todo do paciente, o profissional de saúde, ele assume um papel de facilitador. Então, ele facilita o processo reflexivo criativo, que vai conduzir o indivíduo a melhores escolhas e melhores decisões. A educação, nesse caso, ela está imbricada na ação de saúde. Então, ela é indissociada da prática cotidiana de uma equipe de saúde. Então, o que a gente pode ver? Então, em toda ação de saúde, há sempre uma ação educativa conjugada, queiramos ou não, de modo consciente ou não, especialmente nas práticas da equipe de saúde da família. Então, é importante a gente considerar que, mesmo em práticas educativas que buscam conscientização desses indivíduos, pode-se construir estratégias de manutenção e dependência da tutela dos profissionais, né, ou até mesmo do próprio Estado. Então, quando eu falo de educação popular em saúde, então esse movimento que foi a educação popular em saúde, buscava resgatar o quê? O protagonismo da população como sujeito autônomo. Então, esse sujeito autônomo, ele poderia o quê? Decidir sobre a sua própria saúde, né, a saúde do seu corpo, e como coletivo, a ação política, ela poderia interferir nas decisões de sistema de saúde. Então, nesse sentido, teria que haver um compromisso solidário entre os sujeitos envolvidos, né? Quem seriam esses sujeitos? O indivíduo, a família, o profissional, né? Que seria pautado na troca de experiências, em que o saber técnico do profissional, ele não é anulado. E o saber popular do indivíduo e família não seria o quê? Subestimado. Nesse caso, né, é necessário que os sujeitos descubram-se como poder e como força, tanto para reagir, como para pensar, para criticar, para criar, e também muito importante o quê? Para transformar a saúde. Então, nesse caso, né, então todos têm que assumir a condição de aprendiz para conseguir fazer essa transformação. Essa força, ela nasce da potência de criação popular, do poder de resistência e do poder de transformação da população. Então, vamos lá. Modelos de educação em saúde na estratégia de saúde da família. Então, eu coloquei alguns questionamentos aqui para a gente pensar.
O que esses modelos de educação e saúde têm a ver com a estratégia de saúde da família? Como se apresentam no cotidiano do trabalho das equipes de saúde? E qual é a relação da prática educativa com as bases que organizam as políticas de saúde? Então, a gente começa a falar pela questão da integralidade. Então, vamos lembrar, assim, quando a gente fala sobre integralidade, então o que a gente se refere? A gente refere à Lei Orgânica da Saúde, que seria, no caso, especificamente no seu inciso 2º do artigo 7º. Então, ele fala, né, que um dos princípios do SUS é a integralidade da assistência. E essa integralidade, ela é entendida como o quê? Como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços que são tanto preventivos quanto curativos, são individuais e são coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. E no inciso 10º desse artigo, né, no mesmo artigo, a gente tem a integração em nível executivo das ações de saúde, do meio ambiente e saneamento básico. Então, assim, desde o início da reforma sanitária brasileira, a integralidade ela tem sido alvo de estudos e deixou de se tornar somente um conceito. Então, ela virou o quê? Uma bandeira de luta, né? Ela transformou em quê também? Numa imagem objetivo. E se pretende atingir com isso uma estruturação, né, do sistema de saúde, na atenção e no cuidado das pessoas, com uma visão no mundo, baseada na ideia de uma sociedade mais justa e mais solidária, que seria um ideal, né, para que se vale a pena lutar. No caso, né, o modelo biomédico ele predomina no pensamento e na prática da maioria dos profissionais na área da saúde. E o que acontece? Qual é a repercussão disso? O resultado é uma dificuldade grande e até mesmo uma recusa, né, em reconhecer o ser humano como alguém, como algo, né, além de um conjunto de órgãos que tem lesões, que tem disfunções, né? Então, esse conjunto poderia ser resolvido com o auxílio de outros recursos diferentes dos tecnológicos. O saber constituído a partir da fragmentação do ser humano fundamenta práticas, né, que são igualmente fragmentadas, que são desarticuladas de outros saberes e de outras práticas. Então, esse modelo, ele é o quê? Ele é incompatível com as necessidades de saúde da população, pois cada ser humano faz parte de uma família, cada família mora em uma comunidade diferente, com certo ambiente, com hábitos diferentes, costumes diferentes, né, crenças diferentes, então tem o seu próprio jeito de ser, tem as suas angústias, seus medos, né, suas paixões, né, então são vários determinantes que diferenciam essas pessoas, né, essas comunidades. E cada uma dessas características, elas fazem parte de uma pessoa. Então, as suas necessidades de saúde, elas são o quê? Elas são integradas a um conjunto de necessidades de suas comunidades. Então, quando a gente fala da integralidade, né? Então, outro sentido que a gente vê na integralidade seria o quê? Vem da perspectiva de que os serviços de saúde da atenção primária, eles devem atuar não apenas realizando ações que são baseadas na cura e no tratamento, de forma meramente o quê? De forma assistencialista, mas deveriam ser organizados na lógica, nas ações integradas, envolvendo o quê? A promoção, a prevenção e a reabilitação, né? Teria que ser em nível tanto individual quanto nível coletivo. Então, as necessidades de saúde da população, elas não são dissociadas. Então, elas podem ser, então, simultaneamente relacionadas ao sofrimento humano, que pode ser provocado por doenças, né? E também a redução de fator de risco. E quando eu falo de redução de fatores de risco, eu falo que de prevenção, tanto de prevenção quanto de melhoria da qualidade de vida. Então, a promoção promove, a promoção, né, como o próprio nome diz, né, ele levaria uma melhoria nessa qualidade de vida da população. E essas demandas, elas fazem parte de um processo dinâmico. E em comunidade, a equipe de saúde ela deve estar preparada, né, para integrar essas ações e dar conta do cuidado dessa população específica. Então, vamos falar de trabalho em equipe. O trabalho da saúde da família então, faz a gente pensar então, num processo interdisciplinar, que é desenvolvido por uma equipe multiprofissional. Então, a gente se pergunta, será que essa realidade de trabalho multiprofissional ocorre realmente na prática?
A realidade mostra, às vezes, assim, que diferentes profissionais compartilham do mesmo espaço. Então, eles trabalham no mesmo espaço, né, no mesmo ambiente, só que as ações executadas por cada profissional, muitas vezes, elas são feitas o quê? Isoladamente. Com isso, a gente tem o quê? Uma perda de noção da abordagem integral do usuário. O conhecimento produzido em qualquer área do saber, por mais vasto que ele seja, ele representa uma maneira parcial e limitada de ver a realidade. Então, o trabalho em equipe, por outro lado, ele supõe, né, necessariamente a superação de limites colocados pela visão disciplinar. Então, os profissionais que conseguem transcender esse trabalho disciplinar para o trabalho em equipe, o que eles promovem? Eles oportunizam com uma maior facilidade a realização de diagnósticos comunitários. Então, consegue fazer um diagnóstico comunitário mais efetivo, consegue planejar as ações e consegue fazer um atendimento integral e educação em saúde. E o denominador comum para se trabalhar em equipe é a comunicação entre os profissionais. Essa comunicação ela pode ser permanente, né, e efetiva, e é através dessa comunicação que esses processos se organizam. Então, tem o processo de trabalho da equipe, o processo de cuidado do usuário, né, que são articulados com o processo de gestão das ações da unidade básica. Isso possibilita a identificação de necessidades e dificuldades, como produzir soluções conjuntas e como um espaço de pactuação permanente. Não, o slide ficou para trás, né? Tá aí. Então, a comunicação dos processos, né? Então, a gente tem processo de trabalho em equipe, processo de cuidado do usuário e o processo da gestão, que são os principais processos. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho de promoção da saúde. Então, vou falar um pouquinho aqui do conceito, né, que foi proposto na Carta de Ottawa, por ocasião da primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde. E através desse conceito, nós podemos identificar como os aspectos fundamentais nesse modelo e a autonomia dos sujeitos e articulação intersetorial para dar conta de um conceito ampliado de saúde. Então, o que foi falado, né? Que um indivíduo ou grupo ele deve ser capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades e transformar ou lidar com os ambientes. Saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida cotidiana, não objetivo da vida. Trata-se de um conceito positivo, enfatizando recursos sociais e pessoais, assim como capacidades físicas. Portanto, promoção de saúde não é apenas uma responsabilidade de um setor, e vai além dos estilos de vida saudáveis para o bem-estar global. Tá? Então, Conferência Internacional de Promoção à Saúde, em 1986. Então, tem a participação popular. Então, a participação ela passa a ser outro ponto, né, fundamental nas práticas educativas. No Brasil, a participação é um dos princípios organizativos do SUS. Então, a participação, a gente entende que deve ser reforçado o estímulo à participação, que ela é um princípio do SUS. Então, a equipe de saúde da família, ela se torna um ator essencial de vinculação, tanto de vinculação quanto de facilitação dessa participação. Então, sendo a educação em saúde um processo que ele é potencializador para a participação e para o empoderamento dos usuários. Então, o que a gente pode dizer? Né? Então, o modelo de atenção à saúde que a gente tem, que o usuário é só coadjuvante dos planos terapêuticos, né? Que ele não tem responsabilidade nenhuma pela sua saúde. E ele apenas acata, sem nenhum questionamento, as condutas que são prescritas pelos profissionais de saúde, eles são o quê? Então, direcionamentos são totalmente contrários à proposta do SUS. Os profissionais de saúde, apesar de não serem os únicos responsáveis pelo processo, né, que facilita o empoderamento da população, eles podem contribuir para o seu alcance, né, contribuir e estimular esse alcance. Então, as práticas educativas na promoção de saúde e na prevenção da doença.
Então, a primeira abordagem que deve haver em relação às práticas educativas refere à questão de prevenção de doenças. Então, a educação e saúde, né, a gente trabalha sob forma de grupos, a gente pode trabalhar também sob formas individuais, né, dependendo de cada situação, dependendo do momento, dependendo do espaço, né, do quais são inseridos, e pode ser realizadas também por um ou por mais profissionais da equipe de saúde, né, vai depender aí do tema, vai depender do contexto que o pessoal queira abordar. E um dos espaços assim mais articulados que a gente tem com essas práticas é o de prevenção de doenças, né? Porém, em função de suas especificidades, então ela merece uma atenção especial, mas ela pode servir a práticas autoritárias, prescritivas e alienantes, né? Que, como eu disse, são contra os princípios do SUS. Então a gente pergunta, qual que é o primeiro passo para a gente conhecer as pessoas? Né? Então, o reconhecimento da realidade dos sujeitos, ele deve considerar sempre a necessidade de conhecer a história, de conhecer as crenças pessoais, de conhecer os hábitos de saúde, hábitos de vida, conhecer os costumes populacionais e conhecer também as condições em que as pessoas vivem. Então, respeito às crenças, né? A crença ela pode ser de qualquer natureza, pode ser crença religiosa, política, filosófica, enfim. O respeito ele é muito importante para a construção de uma relação dialógica, né? Entre o quê? Entre os profissionais e os sujeitos. Então, essa construção da relação, então a gente tem tanto com o usuário, quanto com a família, quanto com a comunidade, e a abertura para a participação dos sujeitos, tanto no processo terapêutico individual, quanto em intervenções. E esse mesmo processo, ele vale para outros aspectos culturais de vida, que ela pode ser individual e pode ser coletivo dos usuários, como é o caso de hábitos e costumes. Frequentemente, a gente vê profissionais de saúde utilizando estratégias de convencimento e até de repressão muito grande frente a hábitos que são considerados muitas vezes não saudáveis. Por exemplo, uma pessoa que ela é tabagista, então ela tem esse hábito de vida de fumar. Então a gente sabe, o hábito de fumar é uma escolha da pessoa e essa própria pessoa é responsável pelas consequências do tabagismo. E a gente sabe as consequências e as repercussões que isso causa na vida da pessoa. Então, como a gente fala que essa consequência do ato pode gerar para ela e para os outros danos, né, perdas, prejuízos, né? Então, esse tipo de pensamento que a gente coloca, ele gera o quê? Um determinado modo de promover e educar em saúde. Baseado no quê? Na responsabilização e até culpabilização dos indivíduos. Então, a pessoa está fumando, né? Como é que eu vejo esse tabagista, né? A opção foi dele, ele comprou, ele faz uso, ele sabe que não faz bem para si, ele sabe que não faz bem para as pessoas ao seu redor, mas ele fuma e ele é responsável. Então, a gente passa a responsabilizar esses indivíduos pelas escolhas, e essas escolhas, elas interferem, né? Tanto na saúde individual quanto coletiva. Só que a gente não considera muitas vezes que essas escolhas que as pessoas fazem, elas podem ser tanto induzidas, né, quanto impostas, e elas não revelam plena autonomia de decisão. A gente pode considerar também a livre eleição. Então, a pessoa escolheu, né, ela mesma escolheu, pelo simples fato de produzir prazer. Então, eu fumo porque eu gosto de prazer em fumar. Então, a gente esquece muitas vezes, né, que promover a saúde e prevenir doenças depende muito da melhoria de condições sociais, né? Quais seriam essas condições sociais? Melhoria na situação da educação da população, melhoria nos hábitos, dos hábitos e na habitação, né, que as pessoas possuem, questão de trabalho e salários dignos. E essas condições sociais, elas influenciam muito em modificação de estilo de vida. Então, nesse modo, essas ações educativas, elas deveriam confluir para a discussão do contexto social, para poder fazer o quê? Com que essas pessoas, elas busquem mudanças, né, na condição de vida. Então, vamos lá. Então, o que que tem de semelhante entre ações educativas, que são voltadas para a promoção de saúde, e aquelas ações educativas que são voltadas para a prevenção de doenças? A gente tem de semelhança, seria a vigilância. Então, a gente sabe que prevenir
Antes de tudo, o quê? Vigiar. É antecipar a emergência, né, dos acontecimentos que possam vir a acontecer nessas populações, principalmente nas populações consideradas como populações de risco. Mas promover a saúde, ela também pode configurar uma vigilância, né, quando a gente busca impor, né, hábitos de vida e estilos de vida saudáveis. Porém, essa vigilância que a gente deve exercer sobre si mesmo. Então, resulta o quê? Que ambas as estratégias podem gerar ações que podem ser inócuas ou benéficas para a saúde. Todavia, elas podem também criar modos de controle e de exclusão. Então, a pessoa vai se sentir controlada e muitas vezes a pessoa vai se sentir excluída, né? Ah, fulano de tal fuma. Ele sabe que não faz bem, mas ele fuma. Eu não gosto de andar com pessoas que fumam, né? Então, a questão de exclusão social é uma questão muito importante também nessa questão da promoção. Então, vale a pena a gente pensar. Quando a gente fala de promoção à saúde, são muitos fatores que devem ser levados em consideração. Então, a gente não pode julgar a pessoa como culpada pelos hábitos de vida que ela seleciona para si. Então, muitas vezes a pessoa não tem direito ao que comer, né? Ela não tem um salário adequado, não tem moradia digna, e muitas vezes um dos únicos prazeres que a pessoa tem é o vício. Então, a gente vê muito vício de cigarro, né? Vício em bebida, muitas vezes droga também. Então, a gente quer que a pessoa retire aquele vício da vida dela, porém, ela não tem uma forma de poder suprir aquela demanda, aquela necessidade por outra. Então, muitas vezes eu tenho como falta de informação, sim, mas hoje em dia a informação ela é amplamente divulgada. A dificuldade que nós temos é de conseguir colocar estratégias de enfrentamento e de solução de problemas maiores, né, que podem levar essas pessoas a adquirirem esses hábitos, né, que são considerados maléficos, né, à saúde e não conseguem trocar por outros hábitos mais saudáveis. Então, a promoção em saúde, né, a gente tenta executar, principalmente na estratégia de saúde da família, mas não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque se não for levado em consideração todos os fatores relacionados ao sujeito, nós não conseguimos ter sucesso, a gente não consegue trocar uma coisa pela outra. Então, você pega uma pessoa, ganha mal, mora mal, come mal, e tem o prazer em beber, na bebida. Se você tira esse único prazer que ela tem, ela não vê outra forma de alegria, muitas vezes de alegria mesmo, de felicidade na vida. Então, se você tirar, se a pessoa não for bem informada e não tiver melhoria nos outros hábitos adjacentes, simplesmente o fato de tentar tirar um hábito que é visto como um mau hábito, ele não leva a uma melhoria na qualidade de vida daquela pessoa. Então, o que a gente espera, né? Que a gente tenha aí educação e saúde para todos. Então, Ana Luísa, você quer perguntar alguma coisa? Não, professora, tá tudo esclarecido. Nossa,